Boa noite. Oi, boa noite, tudo bem? A gente está começando agora a live das letradas e confinadas, esperando o pessoal chegar. Olá, tudo bem? Boa noite. Daqui a pouquinho a gente já começa a nossa conversa sobre Helena Ferrante com a Mariana Almeida. Sejam bem-vindos. Oi, Lívia, tudo bem? Hoje é mais uma edição do Letradas e Confinadas. Oi, Cláudia. Para quem está chegando agora e não conhece o projeto, o Letradas e Confinadas é um projeto de três amigas, né, da teoria literária lá da USP, que a gente se encontrou lá, estudamos, né, dos estudos literários, e aí desde então é um projeto de quarentena que está perdurando, né? Nós sempre trazemos um estudioso da área de literatura para compartilhar com a gente as suas leituras, a sua pesquisa. E hoje a nossa convidada vai ser a Mariana Almeida, que vai falar sobre a Helena Ferrante. Ela fez uma dissertação na literatura italiana sobre a tetralogia napolitana. Vou esperar ela entrar e aí a gente já começa. Boa tarde, Silvia. Oi, Francisco. Eu esqueci de perguntar, sempre que a gente tem que perguntar, né? Se vocês conseguem me ouvir bem e ver bem, se tá boa a conexão. E a gente tá aguardando a Mari entrar. Até vou mexendo aqui para chamá-la. Esperar mais um pouquinho para ver se ela manda o convite. Sejam bem-vindos. Vocês já leram a tetralogia da Helena Ferrante? Oi, Paola, tudo bem? A Silvia falou que já leu. As 1.600 páginas, Silvia. Que a tetralogia é uma obra de né, muitas páginas. A Mari entrou. Eu vou aceitar ela aqui. A Cláudia está começando. A amiga genial, né? Que é a primeira. Viu que a... Oi, Mari, tudo bem? Oi, tudo bem, e você? Tudo ótimo. Consegue me ouvir bem? Sim. Também estou te ouvindo bem e a imagem também tá boa. Seja bem-vinda nas letradas e confinadas. Obrigada pelo convite. Imagina. Então, a gente sempre começa a falar um pouco, né, que agora que o pessoal está chegando, apresentar, falar o que é a Letradas, né? E começou como um projeto de quarentena, de três amigas estudiosas de literatura, que sou eu, Thalita Mochiuti, a Lívia Bueloni Gonçalves, que está aqui nos comentários, e a Cláudia Maria de Vasconcelos. E aí a gente começou conversando sobre literatura, sobre obras que nós estudamos, e aí a gente percebeu um pouco, foi encontrando uma certa vocação que era trazer pessoas da academia, né, estudiosos do mestrado, doutorado, para compartilhar com a gente a sua pesquisa e assim a gente compartilhar leituras, visões. E aí já é a 22ª live, então a gente está muito contente de te receber. Obrigada, Mariana. Imagina, obrigada a vocês, eu que agradeço. E aí, vocês viram que hoje a gente vai tratar, então, da construção da subjetividade feminina na tetralogia napolitana da Helena Ferrante. E para conversar sobre esse tema, a nossa entrevistada é a Mariana Almeida, que é mestre em Língua, Literatura e Culturas Italianas pela Universidade de São Paulo. A gente vai tratar mais especificamente, né, da tetralogia napolitana, que acabou virando um fenômeno. E aí, para a gente conhecer, para conhecermos mais desse universo, a Mariana vai contar um pouco para a gente o que ela estudou desses 4 romances na dissertação. E acho que a gente podia começar, Mari,
eu acho que muita gente já leu, mas tem algumas pessoas que não leram as 4 obras, etc. E é uma obra de, a tetralogia é uma obra de peso mesmo, né? De páginas, digamos assim, 1.600 páginas. Sim. E se você puder contar um pouquinho para a gente, uma breve sinopse, né, do enredo da obra e comentar um pouquinho do estilo da Ferrante. Uhum, certo. Bom, então, no geral, sem dar spoiler para ninguém que ainda não leu ou não terminou de ler, é uma obra pensada durante 60 anos da vida de uma personagem, desde a velhice. Os Oi, você travou um pouquinho, Eu Mari, travei? Ah, então tá bom, deixa eu para repetir. mim, mas eu acho que eu não sei se foi para todo mundo. Então, se você puder repetir o que você falou no final, só porque eu fiquei perdida, porque deu uma travada aqui, uma congelada. Bom, então durante esses 60 anos da vida dessa personagem, dessa narradora, né, da obra, que cobre desde a infância até a maturidade e a velhice. Então, são divididos em 4 volumes, 1.600 páginas, né? Cada volume tratando de cobrir cada parte da história dessa personagem, dessa narradora, né? E tratando também de narrar essa vida, né, em flashback. Então a narrativa é toda em flashback. Acho que eu não vou dar spoiler se eu falar do primeiro capítulo, né? Não, deixa eu só. O pessoal falou que travou mesmo. Deixa eu só confirmar se agora está todo mundo ouvindo a gente. Vocês agora estão vendo bem a gente? Aqui para mim não subiu nenhum comentário ainda, só porque a gente travou, aí eu pedi para a Mari então repetir um pouco a sinopse da obra. E aí ela contou que são 4 livros que vai contar a história da narradora protagonista, né, que é a Helena Greco, e vai passar por as diferentes fases da vida dela. Ah, voltou, ótimo. Ótimo. Bom, e aí essa narrativa ela é feita em flashback, né? A gente fica ciente disso logo no primeiro capítulo. Ela tá narrando digamos assim, final, né? Então, de frente para trás, e ela descobre que a melhor amiga desapareceu. E a partir desse desaparecimento, ela vai tentar recuperar a memória da amiga, mas não só da amiga, como da própria vida, né? Como da própria trajetória durante esses 60 anos. Também é importante dizer que a Lenu, a Helena Greco, a protagonista, ela é uma narradora personagem, ela narra em primeira pessoa, e ela tá naquele período pós-guerra italiano, né, em Nápoles. Então, imagino que se a gente pesquisar um pouco autores dessa época, por exemplo, Malaparte, Cosimo Malaparte, que a Pele, esse livro é bem importante, ele vai contar da destruição, da miséria, da pobreza, e também da invasão americana dentro da cidade, enfim, como que os soldados lidavam com a situação da população ali no pós-guerra italiano. E Nápoles ficou bem destruída nessa época, né? Então, partindo aí desse contexto, a gente consegue perceber onde ela se insere também socialmente dentro dessa cidade, né? Sempre A gente está então falando dos anos. Ela nasce nos anos 50, no contexto em Nápoles, no contexto pós-guerra, e dentro Sim. de Nápoles ela nasce, digamos assim, num bairro periférico de Nápoles, né? Numa classe social Sim. com mais vulnerável, né? Sim. Até assim, na descrição do espaço no livro, ela comenta várias vezes que o bairro, para você ir para a cidade, você tinha que passar por um túnel, né? Então, o espaço também é isolado, né? Opressivo, de várias formas, né? Não só isolando socialmente do resto da cidade, mas ali dentro do próprio bairro, uma criação de uma hierarquia, né?
Então é mais ou menos esse o enredo. É a Lenu que vai narrar em primeira pessoa essa experiência da vida dela, né? Tendo como ponto de partida o desaparecimento da melhor amiga. E aí ela vai contar, você falou, e o livro, a tetralogia são 4 romances. Então a gente tem o primeiro livro, Amiga Genial, que vai contar a infância e a adolescência dessas duas personagens, da Lenu Isso. e da Lila. E da Lila. E depois a gente tem a história do novo sobrenome, né? Que é o segundo volume que vai contar a adolescência e juventude. Depois, história de quem vai e de quem fica, né? Que é a vida adulta. E por último, a história da menina perdida, que é o último volume, que vai tratar da maturidade e da velhice. E aí fecha aquele arco que começou, né, no primeiro capítulo da Amiga Genial, que ela já é uma senhora, né? E tá falando do desaparecimento dessa amiga e volta para esse começo da tetralogia, né? Isso, ele é em flashback e ele fecha um círculo, né? Ele começa e termina com da mesma forma, vamos dizer assim. E aí, que a gente contou um pouquinho do enredo, Mariana, qual foi o seu objetivo com a dissertação? O que você quis estudar, o seu enfoque? Bom, num primeiro momento, aliás, na verdade, assim, eu me decidi quando eu comecei a ler os livros, né? Eu não tinha acesso aos livros, e aí um amigo meu foi viajar para a Europa, e aí eu fiz a famosa encomenda, né? Pedi para ele me trazer os 4 livros, e porque eu queria ler em italiano, eu fiz, né, minha graduação em italiano, queria ler em italiano, acho que também fruto também de uma curiosidade de saber como foi trabalhada a língua ali também, né? Mas me interessou porque uma autora contemporânea italiana, lida no mundo inteiro, né? Praticamente, traduzida para mais de 130 línguas e que estava vendendo pra caramba, sendo comentada, inclusive, né? Fiquei sabendo da Ferrante por meio da Vanessa Bárbara, jornalista, que estava lendo, falou que estava lendo e estava gostando. Eu fiquei surpreendida e pedi para ele me trazer os livros para começar a ler. E, assim, me identifiquei imediatamente, apesar de ser uma história de meninas italianas do pós-guerra. É uma coisa que a construção das personagens é muito rica, muito profunda. E você se identifica em várias medidas com várias delas, né? Tipo, você não precisa se identificar com somente uma. São várias coisas que acontecem, as contingências da vida que fazem você se identificar. E justamente quando eu estava lendo essa voz narrativa feminina e essa experiência da mulher, né? Num romance de formação, me chamou muita atenção. E já eram coisas pelas quais eu me interessava. E principalmente falando de subjetividade feminina, né? Principalmente falando de como nós, como mulheres, nos construímos e quais são os sistemas opressivos pelos quais a gente passa. E as personagens passam por muitos. Como isso é representado, né? Tratado na obra, abordado. Sim, Né? sim. E de forma realista também, né? É importante dizer que é um estilo realista. A obra é construída com esse estilo realista, né? Ou seja, atenção aos detalhes, uma construção muito detalhada da própria experiência, né, e da memória também, como a memória é tratada, né, a memória é o fio condutor dessa narrativa, né, já no primeiro capítulo a gente já percebe a importância da memória. E o que mais me fez ficar curiosa e estudar foram essas questões da subjetividade feminina, né. Então, tratar também... Não, desculpa, pode terminar. Tratar desse sujeito como um sujeito ativo, né, que se coloca e em certa medida também
que desconstrói muitos padrões impostos para mulheres, né? Acho que isso foi o que mais me chamou a atenção. E aí eu acho que tem, eu não sei se chamou sua atenção quando você soube da tetralogia, a questão que você falou, é uma escritora italiana contemporânea, Elena Ferrante. E aí depois a gente descobre que tem todo um mistério em torno quem é Elena Ferrante. Então eu queria, não sei se você pudesse comentar um pouco também sobre isso. Então, tudo fica ainda mais divertido porque a gente não sabe quem é, né? Então, o que a gente chama de autor, para ela é um outro personagem. A Elena Ferrante é uma personagem e é uma personagem escritora, então isso torna tudo muito mais misterioso, interessante. Acho que é importante, acho que todo mundo sabe, Helena Ferrante é um nome que não tem CPF, podemos dizer assim. Exato. Né? Não é uma pessoa física. Exato, não tem CPF e, inclusive, aí falando sobre a autoria, né? A Elena Ferrante publica desde os anos 90, né? Só que pela Edizione EO, que era uma editora muito pequena, Europa Edições, né? Publicava pela EO, chegou a ser cogitada para alguns prêmios, ganhou prêmios, não foi receber, claro, né? Mas ninguém sabia quem era. E então começaram as polêmicas em torno dessa identidade, principalmente depois que o romance, a tetralogia explodiu, né? Bombou. E todo mundo querendo saber quem era Elena Ferrante. Então, assim, acho que a gente até conversou, né, sobre isso, mas cogitaram que fosse um homem, e aí, assim, tinha algumas hipóteses. Desculpa te interromper, Maria. A Ana comentou que achou isso muito simbólico, né, de que suspeitaram que fosse um homem. E acho que talvez seria interessante também dizer, se você souber, a Cláudia pergunta, quantos livros a Elena Ferrante escreveu? Bom, então, ela publica desde 92. O primeiro foi L'amore molesto, um amor incômodo. O segundo foi I giorni dell'abbandono, os dias de abandono. Estão todos traduzidos, inclusive. Os dias de abandono. Depois, La filha oscura. Como que era em português esse? A menina perdida, uma coisa assim. Depois ela publica um romance infantil, um livro infantil, La spiaggia di notte, A Praia à Noite, que é narrado por uma boneca. E depois a tetralogia, os outros 4 livros dela, que são um só, na verdade. E por fim, ela publica... Na Itália foi publicado quando, a Menina Genial? A Amiga Genial começou a ser publicada na Itália em 2014. Né? E ela começou a ser traduzida aqui no Brasil em 2017, se não me engano. E aí, por último, ela publicou esse que saiu agora, que é La vita bugiarda degli adulti, que é A Vida Mentirosa dos Adultos. Que também já suspeitam que vai ser uma série, né? Deixa eu só fazer uma correção. Eu falei Menina Genial, mas o livro é Amiga Genial. É que você falou, você estava falando da menina, eu acabei falando, amigas da menina genial. Tudo bem. E aí você estava falando, desculpa, a gente então ela já tinha produzido bastante, né? Até bastante livros antes da tetralogia. E aí você estava falando que começaram a suspeitar, então, começaram a pensar quem é que escrevia, né? Que tinha uma suspeita que fosse um homem. Sim. Aí a Ana comentou que era bem simbólico. Sim. Suspeitaram de tudo, porque isso é muito simbólico para mim também, porque como é tão absurdo que fosse uma mulher, sabe? Como assim? A primeira opção de vocês é buscar por um autor, né? E aí suspeitaram que fossem vários autores, um deles o Domenico Starnone, que tá dentro da polêmica também. Suspeitaram que fosse um grupo de escritores, que é inclusive um coletivo na Itália que se chama Booming, e eles publicam mesmo romances escritos a muitas mãos. E suspeitaram que os autores fossem um coletivo, suspeitaram que fosse uma inteligência artificial, Nossa. tipo um robô. Mas aí
é, em torno dessa polêmica, eu acho que em 2016, um jornalista italiano, o Carlo Gatti, ele meio que fez uma investigação. Não sabemos até que ponto essa investigação foi autorizada ou legal, mas enfim, ele seguiu o dinheiro, né? Seguiu o dinheiro porque a Europa Edições não publicava coisas que vendiam tanto, tinha uma relevância no mercado editorial, ou mas assim, não era uma coisa super bombada. E com a Ferrante eles passaram a ganhar rios de dinheiro, sem dúvida, né? E seguindo o dinheiro, ele descobriu que tinha uma tradutora do alemão para o italiano, né? Chamada Anita Raya, que estava com as finanças muito acima do que uma simples tradutora pudesse ganhar, né? Com seu trabalho. E aí descobriu dinheiro, descobriu imóveis, de fato, e bom, Hoje em eu dia, um acho pouco que ela seria a Helena, a pessoa física por trás do nome Helena Ferrante. sim. A Cláudia pergunta, desculpa, uma coisa aqui, Não, só para só um fiozinho aqui, parênteses. que a Anita Raya é casada com Domenico Starnone, que é esse autor que suspeitavam que fosse, né, o autor dos livros. Entendi. E aí, duas perguntas. A Ana pediu para você repetir o nome do livro que tem a boneca como personagem, como protagonista. A Praia à Noite. Peraí, deixa eu pesquisar rapidinho aqui. La Spiaggia di Notte. Acho que é isso. Tem tradução, Mari? Tem, já saiu a tradução já, acho que faz uns 2 anos. Eu acho que é A Praia à Noite. A minha internet do computador resolveu cair bem agora. Então tem que colocar no Google Praia, Sim. Ferrante, Noite, Boneca. Encontra. E aí... não. Uma Noite na Praia. Uma Noite na Praia. A gente tá fazendo trocadilhos hoje. Eu troquei, você trocou também o nome. Voltando a essa questão da autoria feminina e do mistério em torno da Ferrante, a Cláudia perguntou se foi uma jogada de marketing ou não. E aí eu queria que, para ampliar um pouco, você comentasse também como que você, lendo a sua dissertação, você fala que essa questão você recupera uma questão histórica das mulheres escritoras, a questão dos pseudônimos, se você pudesse comentar. Uhum. Sobre essa questão da estratégia de marketing, uma opinião minha, né? Não é que descobriram que ela escreve assim porque para vender mais. Eu acho que sim, com certeza isso é uma estratégia de marketing. Eu acho que muita gente comprou o romance da escritora misteriosa por conta de ser uma escritora misteriosa, né? De ninguém saber. Assim como muita gente comprou porque gostava de literatura italiana, assim como muita gente comprou porque estava interessado na história de Nápoles. Eu acho que sim, eu acho que isso faz invariavelmente vender livro, né? A polêmica também. Olha, de verdade, na Itália, quando eu estava fazendo a minha dissertação e aí pesquisando um pouco sobre recepção, os críticos italianos são muito desfavoráveis, sabe, em relação a ela. Críticos homens também, tem que falar isso, né? Então, a maioria dos críticos que eu achei falando sobre sinopse ou fazendo uma análise, era uma análise muito superficial em torno dessa questão da autoria também, né? Só, assim, meio que metendo pau na editora e na autora por esconder e também metendo pau no sentido de que, poxa, vocês foram indicados para prêmio literário, inclusive a gente foi indicada ao Strega com L'Amica Geniale, Amiga Genial, e como assim a autora não existe? Quem vai receber o prêmio, sabe? Então, muito em torno dessa polêmica também. Na Itália, essa questão é um pouco desfavorável em relação a ela. Ao mesmo tempo, ela puxou muitos autores italianos, puxou a tradução de muitos autores em vários países, né? Então, se é uma questão de leitura e difusão, acho que nada mais justo.
Mas essa questão da autoria, como eu tentei trazer para minha dissertação, porque tá claro, ficou claro para mim, inclusive lendo La Frantumalha, a Frantumalha, a jornada de uma escritora, que está traduzido também. Ah, é outro livro dela, que está traduzido também. Que a questão da autoria, ela perpassa diversas camadas dentro da obra. Não só de ter uma autora com nome na capa, mas também de tentar discutir em que medida verdade, realidade e literatura, elas se mesclam para a construção da obra, né? Então, o que eu tentei abordar foi essa questão do pseudônimo como uma estratégia para construir uma obra que fosse lida, porque ela fala isso diversas vezes na Frantumalha. Ela não quer a mídia em cima dela, porque ela quer que o que prevaleça seja a escrita, seja a literatura, sejam as histórias. E ela sempre diz que ela acha que ela não quer ser, ela rejeita, né, um pouco essa luz, essa mídia em torno do nome dela. E aí ela joga com a gente, né? Principalmente na tetralogia, por quê? Porque nós temos uma autora que se chama Elena Ferrante. O nome da nossa narradora é Elena Greco. E aí muita gente diz que numa inspiração clássica, né? Helena é uma inspiração clássica, Greco. Ferrante foi baseada numa admiração que ela sentia por uma escritora italiana chamada Elsa Morante, também que ela cita durante a Frantumalha, né? E aí tentar trazer essa autora como uma personagem de uma obra maior que a obra de uma vida, né? Para mim, a Frantumalha, que é essa coletânea de entrevistas e de crítica da própria autora com relação à própria obra, né? É uma metanarrativa, né? O que quer dizer isso? É uma personagem criada para falar de outras personagens que ela criou. Então tá tudo muito espelhado, né? Tá tudo muito espelhado dentro da obra dela. Não sei se eu respondi. Não, sim, eu acho interessante isso que você trouxe, por exemplo, da escolha do nome e a Helena, o espelhamento, né, da escritora na capa com a protagonista narradora que é Helena, as duas são escritoras, aí essa questão do grego que ela estudou, né, ela estudava latim e grego, Isso. então isso é bem interessante, assim, e aí essa questão de trabalhar a língua e tudo mais. E aí acho que tem uma outra coisa, só para antes da gente mudar e não mudar de assunto, mas digamos assim, essa questão que você comenta também do pseudônimo, que outras escritoras mulheres, para serem publicadas, inventavam pseudônimos ou então as iniciais, e que disso também é um pouco, a opção por um pseudônimo também remete a essa história da escrita de autoria feminina, né? Sim. Eu acho que, e ela confirma, a Ferrante também confirma, em grande medida é esse medo mesmo de se colocar e usar uma voz que não seja diretamente feminina. Por exemplo, ela cita a Jane Austen, que publica os romances, né, no primeiro momento, como uma dama. Então não se identifica, né? Não se identifica nem com uma identidade autora. E justamente porque, voltando a uma discussão que a Virginia Woolf já tinha feito, quando ela, num Teto Todo Seu, ela fala que uma mulher para escrever precisa de, sei lá, 500 libras por mês e um teto todo seu. Então, é muito diferente essa autoria, porque ela tá ligada intimamente à vida prática, à experiência prática de ser mulher,
né? Então, como você escreve, se você, por exemplo, na Inglaterra, você não podia ser, mesmo que você tivesse dinheiro herdado da família, você não podia ser dona de nada, tudo passava para o seu marido. A questão do voto também, né, muito importante, como ser um sujeito político e ativo, sem votar, sem ter representatividade nesse sentido. Então, ela, trazendo o pseudônimo, ela também recupera a importância de uma voz feminina, né? E a importância de recuperar outras autoras também, que tiveram esse mesmo procedimento para poder escrever, né? Para poder publicar. A Lívia fez um comentário que acho que você também tinha dito, dessa questão do pseudônimo também tem, além dessa recuperação da história da escrita de autoria feminina, a gente também pode, que você falou, dessa crítica à personalidade, ao culto da figura do escritor, né? Ela trata disso, falando que não se sente confortável por conta dessa questão de querer colocar a literatura em primeiro lugar. A gente também pode ler isso como uma estratégia de marketing. A Cláudia acho que tinha comentado. Com certeza tem, sim, interesse em manter essa identidade escondida, né? Apesar dessa super pesquisa do jornalista ter meio que desvelado. Só que o interessante foi que ninguém se manifestou, né? Os editores dela não falaram nada, ninguém veio a público dizer nada, então, em certa medida, isso se manteve. E acho que acabou essa questão de dizer, precisamos identificar quem é Helena Ferrante, acabou ficando em segundo plano, né? Depois dessa discussão da autoria e do pseudônimo. E aí, eu queria que a gente abordasse um outro aspecto da sua dissertação, que tem a ver com essa questão da experiência feminina num romance. E aí você filia, digamos assim, a tetralogia napolitana ao romance de formação. Uhum. E eu queria que você comentasse um pouquinho por que você fez isso, essa afiliação, e qual que é a diferença, né, que tem da tetralogia para os romances de formação. Sim. Bom, é importante dizer que o romance de formação feminino, escrito por mulher, não gosto do termo feminino, mas enfim, escrito por mulher, ele não é uma exceção dentro da literatura. O que acontece, e é o que eu estou tentando trabalhar a partir desse momento, né, depois de ter terminado o mestrado, é justamente uma questão de cânone, né? Como esse apagamento das mulheres na história da literatura, sem falar de outras áreas, mas especificamente na história da literatura, se dá e como recuperar, a partir dessa consciência do apagamento, como recuperar essas vozes, né, caladas, escondidas e que você precisa ter um super esforço para achar. Então, dentro do romance de formação, a tetralogia ela não é única dentro dessa questão do romance de formação de voz feminina. Mas é importante dizer que o romance de formação ele é um tipo de romance clássico pensado a partir da experiência masculina. Por quê? É sempre um homem que sai de sua casa, de sua rotina, de sua vida, para peregrinar pelo mundo, enfim, viver várias aventuras, né? Voltar para casa e resolver de forma pacífica, né, depois de ter rodado pelo mundo, as suas questões pessoais, né? E como se dá esse embate com o mundo. Então, só um parênteses que não que aí essa é a base teórica, né? Quem quiser se aprofundar a teoria sobre o romance de formação, foi recentemente traduzido para o português, tem uma edição brasileira, é o romance de formação do crítico italiano, que é o Franco Moretti, que aí acaba ele que estudou longamente esse tipo de romance, vamos dizer assim, e aí aqui tem todo o histórico desse gênero ao longo, desde a sua formação, da sua consolidação e até do que a gente podia chamar um certo declínio, assim.
Então, Sim, quem tiver interesse, esse é o livro e a Mariana ela usa discute a partir, né, da leitura do isso. Franco Moretti, fazendo o diálogo. Sim. E a partir do Moretti também, e a partir do que ele recolhe e quase coloca como dado pra gente, né? E diferencia alguns tipos de romance de formação, mas todos no masculino, claro, né? Fui buscar autoras, inclusive brasileiras, para poder entender como se dá esse tipo de rompimento com algumas questões do romance de formação, né? E aí, em primeiro lugar, é claro, a voz feminina. A voz dissonante, se a gente puder chamar Só o assim. fato de ter a voz feminina e ser uma protagonista mulher já é uma ruptura com Sim, esse. e é interessante porque o Moretti ele vai dando essas narrativas pra gente do romance de formação e a gente começa a perceber que dentro desses romances as mulheres elas são assim meros acessórios, né? Tipo, tem mulheres importantes, mas que são importantes para a construção da personalidade ou do autoconhecimento do narrador e, e muitas vezes sem voz nenhuma, né? Às vezes até um pouco fora do que se esperava, fora da questão do casamento, enfim, do puritanismo, mas sempre como acessórios para essa ascensão da personalidade ou da busca por si do narrador. Que é o E que acho que talvez acontece de seja forma. importante, de forma geral, e acho que talvez só para pontuar um comentário, que o Moretti ele estuda essa forma, né, literária, o romance de formação, que tem uma base histórica e social. E aí, dentro desse contexto da secção da burguesia, né, que surge o romance de formação que vai fazer o arco ali de um protagonista, do personagem, o seu desenvolvimento. Então, muitos romances de formação é o personagem que sai do interior e tem que ganhar a vida, fazer a vida Sim. no centro, né? E aí, um pouco também, acho que é importante também a gente, só para quem não está Uhum. adaptado, assim, só para a gente lembrar um pouco que a gente está falando dessa forma literária que tem a ver com esse contexto histórico-social, né? E aí, Isso como que mesmo. é isso também, essas implicações no dia de, quando você traz para o romance contemporâneo, né? Dialogar com essa tradição, né? E com aquele contexto específico para o contexto contemporâneo. Uhum. E porque muitos críticos costumam dizer que depois da guerra houve uma fratura no mundo, né? Então, pensando no romance da Ferrante como um romance pós-guerra, se bem que escrito nos nossos dias, mas com essa questão da memória muito forte, ela já estaria em outro momento, né? Então, a questão da peregrinação, por exemplo, talvez nem seja primordial, né? A questão é sair de onde se está, sair dessa coisa estática para o movimento, né? E às vezes é um movimento dentro de si, né? E um movimento dentro do próprio espaço do país e essa tentativa de sempre ascender. E aí isso sim é muito coisa do romance de formação, né? Muito de uma ascensão burguesa da personagem, dessa construção da Acho que é personagem. legal contar, Mário, como que ela, a gente começa vendo ela uma menina, né, que é muito inteligente e que consegue, apesar de todas as dificuldades, acessar o ensino e chega ao ensino superior. E aí Uhum. que ela vai aí se transformar também, entrar no mundo literário. E isso significa um alargamento de mundo para ela, né, que vivia num bairro periférico ali de Nápoles, que vai alcançar outros lugares, inclusive com seus escritos, né? Outra Sim. posição social, digamos assim, de classe, E etc. o meio da cultura, né, que também é como diria, um ponto importante do romance de formação, o meio da cultura é a ascensão da personagem, né? Então, através do estudo e do esforço, inclusive o esforço da família, ela consegue a duras penas sobreviver nesse mundo, se inserir mais ou menos, né? Também, porque daí ela também tem a questão de classe dela,
se inserir nesse mundo da cultura e um pouco sair desse espaço, mas não totalmente, né? Porque afinal de contas é a origem dela, né? Então, A mas Lívia. Oi, desculpa. não, mas pode. Não, a Lívia perguntou, e aí eu também era a próxima que eu ia perguntar para você, essa questão, e aí como é que você fez essa relação, né, do momento de formação com esse estudo sobre a construção da subjetividade da mulher feminina, né, a Uhum, construção, a experiência da mulher, como é que uhum, você trabalhou isso na sua dissertação, uhum, quais as suas bases teóricas? uhum. Bom, na dissertação, o que eu procurei fazer foi, a partir dessa narrativa em primeira pessoa, a partir desse narrar-se a si mesmo, procurei tentar entender qual era o ethos, ou seja, qual era a construção da protagonista e quais eram as intenções dela ao narrar-se a si mesma, né? Então, para isso, eu utilizei Michel Foucault, né? A história da sexualidade e algumas questões da microfísica do poder também, para tentar entender como se dá essa construção desse regime de verdade, né? Ele chama de regime de verdade, ou seja, ela constrói todo um universo confiando ao leitor o pacto narrativo, né? Então, tudo o que ela diz é lido por nós como verdade. Ela consegue fazer isso de forma muito eficaz, porque essa narrativa em flashback, a própria utilização da forma e da estrutura da forma faz com que a gente confie muito na narradora. Então ela está o tempo todo recorrendo a esses pequenos regimes de verdade que ela institui, por exemplo, me lembrei, vi, me contaram, os próprios escritos a Lila que a Lila opera e que a Lila dá para ela ler, também fazem parte dessa construção realista e dessa construção do regime de verdade dentro da obra. Bom, aí partindo daí, né, dizendo que essa é uma narradora que talvez não seja tão confiável, né? E, por exemplo, tem, eu acho que uma passagem muito legal que explora bem isso, é que ela conta tudo com muita riqueza de detalhes, ela lembra de diálogos, né? Inclusive, ela lembra de cenas da infância, assim, muito nova, 4 anos, 5 anos. E tem uma parte que ela fala assim, ela diz assim, do meu casamento não me lembro nada. Então é muito curioso como ela vai operar a própria forma para fazer com que a gente aceite esse pacto. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, ela utiliza algumas formas muito sofisticadas de escrita para colocar outras vozes dentro da obra, mais especificamente a voz da amiga, né? Então, não sei se vocês chegaram nessa parte ainda, pessoal. Tentar ser o menos spoiler possível, mas tem uma parte da narrativa que ela usa um é meio que assim, ela coloca uma personagem para falar, não vou falar qual, por meio de uma técnica narrativa, né? E então a gente fica o tempo todo lendo, acreditando e duvidando da protagonista, né? E por que isso? Porque a Ferrante, na Frantumalha, também nesse livro autobiográfico, né, entre aspas, dela, ela vai dizer que o leitor ele precisa ser ativo dentro da narrativa, ele precisa fazer as construções de sentido de forma que ele consiga perceber o que é verdade, o que é ficção e o que é verdade literária. E aí ela joga essa verdade literária aí para o leitor. Porque como ela está sempre nesse regime de verdade, o leitor fica o tempo todo acreditando e duvidando do que ela está falando. Mas o mais importante é ele saber que aquilo é ficção.
basicamente, né? E aí, você então estudou, né, para esses regimes de verdade, esse jogo que ela propõe com o leitor, e você também estudou a questão da construção dessa identidade feminina, e você analisou a relação da Helena com outras personagens femininas da obra. O que isso mostrou sobre essa questão que você estava falando, da voz feminina e com a problematização com a relação da mulher no mundo, né, no seu desenvolvimento, tudo, na sua formação, né? Sim, o que eu peguei de base teórica para estudar essa questão da construção da subjetividade feminina foi principalmente Judith Butler, né? Aí também Lucy Irigaray, Júlia Kristeva. Tem outras autoras também brasileiras que estudam romancistas, mas Teresa de Lauretis, que estuda mecanismos de produção, de opressão, enfim, para corpos, né? E Foucault também. Então, a gente vai percebendo que muitas coisas competem para uma construção para a construção dessa subjetividade. E que essa subjetividade ela nunca é pacífica nem passiva, e que ela é dinâmica também. Então, é como se o tempo todo, todas as personagens estivessem se construindo, se reconstruindo, né? Se recriando de inúmeras maneiras. Então, o que eu percebi, né, nessa relação, principalmente da narradora, que foi em quem eu mais me detive, foi que tem uma desestabilização nessa ideia do que é ser mulher, na ideia de performar comportamentos, ações, né, pensamentos e a própria questão física e da aparência de ser mulher. Então, eu acho que talvez é interessante isso que você está falando, se você pudesse comentar um pouco a sua análise da relação dela com a mãe, porque tem essa questão da maternidade e a questão do corpo que você falou. A questão da maternidade é uma das questões centrais, né? Tanto em relação à própria mãe quanto em relação a si mesma como mãe, mas mais em relação à mãe é de um corpo materno que é um corpo estranho para a protagonista, é um corpo incômodo, né? Então ela tá sempre jogando com essa questão de que ela não quer ser como a mãe, né? Acho que o principal objetivo, e até no primeiro romance ela fala isso de forma muito clara, é se distanciar de forma mais rápida da mãe. E aí, naquela percepção dela infantil, por exemplo, a mãe mancar, a mãe ser meio vesga, ela nota isso na mãe e aquilo incomoda muito ela, né? E também pelo fato de que, assim, enquanto ela está se construindo, ela não percebe a mãe como mulher. A mãe é só a mãe, né? E não é agradável para ela a visão do corpo materno, né? E ela tá o tempo todo tentando se distanciar dessa coisa, esse quase pesadelo de virar a mãe, de virar a própria mãe, né? E aí ela sim vai se distanciar disso de forma, né? A forma mais radical possível, que é indo embora, né? E tentando deixar para trás todas as questões com as quais ela lidou ali até a adolescência, enfim. E aí é muito interessante a forma como é agressiva a relação delas, né? É muito, até de certa maneira, fria. Ela narra de uma maneira fria a relação delas, mas ao mesmo tempo a mãe, com pequenas atitudes ali, com pequenas coisas, mostra que na verdade não, né? Que a mãe super apoiava ela, né? E guardou, inclusive, dinheiro para ela. E ajudou ela em vários momentos. Então, não é uma coisa tão simples e linear como ela mesma narra, né? Do tipo, não quero parecer com a minha mãe, quero distância da minha mãe. Mas isso não acontece de forma tão como ela gostaria, né? Na verdade. E acho que talvez isso que você falou da performance, né?
ser feminino, aí tem ela como mãe, e aí tem toda a questão em torno do que é esperado, da figura da mulher, do cuidar, e tem uma discussão, né, também. Sim, sim. E aí quando ela parte para essa experiência da maternidade, que na verdade é uma coisa que é super, até de certo modo, violenta para ela, porque ela, né, acaba casando, ela não quer ter filho, e aí ela entra na discussão da pílula, né, com o marido, e o marido rechaça, né? Porque apesar de não ser católico, ele também não quer abrir mão de certos direitos ali, de certos privilégios masculinos, né? E aí a maternidade é essa violência e também uma violência com o próprio corpo. Ela começa a ficar super paranoica porque ela começa a mancar de uma perna e aí ela acha que ela realmente vai virar a mãe, né? A partir desse momento ela vai virar a mãe. E ela tem 3 filhas, né? Ao longo do romance. Ela tem essas 3 filhas. E acho que a questão que mais pesa na questão da atuação materna para ela é a questão de que se você é mãe, você também não consegue desenvolver um trabalho intelectual à altura, porque você não tem tempo. Você tem que estar o tempo todo nutrindo seu filho, né? E não só nutrindo do Aí tipo alimentando. a discussão da escrita, né, feita por mulher, com a questão ali também, de novo, né, tá discutido ali no livro. Uhum. Porque o marido não ajuda ela, né? Ela cria, de fato, cria, né? Faz crescer as meninas, né? E o papel dele na criação é apenas estar ali presente em alguns momentos. Ele desenvolve o trabalho intelectual dele perfeitamente, inclusive dentro de casa, enquanto ela está com as crianças. E essa parte da vida dela é muito, de certa forma, abandonada. E ela está tentando o tempo todo voltar. E tem essa autora que eu falei, a Lucie Garay, que ela é uma psicanalista francesa, tem uma passagem muito bonita que é de um livro dela, O Sexo que Não é Um, eu acho que já está traduzido esse livro. Mas tem uma passagem muito bonita em que ela diz assim que a maternidade ela não é a única potência criadora feminina, né? Então, que o trabalho artístico, a música, a dança, o trabalho intelectual, ele também é um filho, né? A gente também gera outras coisas além de filhos. E essa ânsia dela, essa busca por si, né? Esse, na verdade, é a grande questão dela, como se tornar uma intelectual, né? Como ser eu e se tornar uma intelectual. E aí fica bem evidente que ela tá infeliz, né? Que ela tá super infeliz com a situação. E acho que nesse busco, você falou, a gente está falando, né, do romance de formação, da formação dela, desse caminho de desenvolvimento, e aí tem a figura da mãe, e você analisa a figura de 2 professoras, e da importância dessas professoras no percurso intelectual da Helena Greco. Sim. A escola, ela tem um papel bem importante nesse romance, né? Tanto na parte de inclusão como de exclusão, claro. Então aí a gente tem 2 personagens com as quais a escola tem atuações diferentes, né? Tem a Lenu, que a duras penas consegue sair um pouco dessa lógica do bairro, da violência do bairro, não muito, mas assim, tem uma ascensão econômica e intelectual ali, né, por meio do estudo da escola. E a gente tem a Lila, que é genial, né, é super inteligente, mas que por conta das coisas do tipo, os pais não têm dinheiro, né, não tem como ela continuar estudando, ela precisa trabalhar, que é mais ou menos a realidade de todo mundo, né? Todo mundo do bairro não vai para a universidade, vai a Lenu, né? Vai o Nino, o resto não. E mesmo o Nino tem muito privilégio, né? Se a gente for pensar em relação a Lenu. Mas a Lila não. A Lila, ela precisa sobreviver dentro do baile. Ela precisa sobreviver sem a escola, né? Então, a escola tem aí esse papel duplo
de inclusão e exclusão, claro. As professoras, a meu ver, a primeira professora, Oliviero, ela é com certeza uma grande incentivadora das duas, né? Isso não tem nem dúvida. Apesar dela ser uma pessoa super dura, né? Descrita como uma pessoa super séria e dura, ela se orgulha muito, né? Pela trajetória e por ter sido parte dessa trajetória. Ao mesmo tempo, a escola também exerce um controle, né? Assim, o primeiro mecanismo de controle social fora da família, porque a família também é super importante nesse controle do corpo, mas exerce um controle ali, mais do que do corpo, também social e intelectual, né? Então, esse controle que vai separar a trajetória das duas, né? Muito rápido. A gente está quase terminando, Mari. Passa muito rápido. Queria agradecer, então, primeiro agradecer muito a sua participação e aí deixar para suas considerações finais, o que você gostaria de, né, a sua conclusão ou os próximos passos em relação aos seus estudos. Eu agradeço muito, foi muito legal essa conversa. Eu acho que o que eu queria deixar assim mais evidente em relação à obra da Ferrante é que é uma autora, inclusive leiam Ferrante, é uma autora cujas obras elas conversam entre si. Então você vê ecos do primeiro romance no Amiga Genial, né? E vê ecos da Amiga Genial na Vida Mentirosa dos Adultos. Então essa própria questão dos nomes também, né? É bem super importante no livro da Filha Perdida. Ela brinca muito com os nomes, ela cria nomes, inclusive cria nomes, por exemplo, como Lila, né? Nina. E aí ela vai fazendo esse jogo de sempre colocar os personagens dentro dos outros livros e os temas. Então, acho que é muito rico ler todos os livros e perceber como esses ecos permeiam a obra dela, né? É muito bonito uma imagem que ela sempre coloca na Franco Malha, que eu acho super linda, que é o fio de Ariadne. Esse fio é o fio da escrita. E esse fio é o fio que guia ela pelos labirintos e claro, como é uma questão super importante na obra dela, pela cidade, né? Então, tanto na defesa de uma cidade para as mulheres, e eu acho que a gente também super se identifica com esse tema, né? Morando numa grande capital, quanto da escrita, do fio da escrita, de encontrar o tom certo, de trabalhar com questões que façam o leitor pensar, eu acho que isso é o que mais fica para mim da escrita dela. Além dessa construção da subjetividade feminina, né, que a gente se identifica tanto, sempre desestabilizada, né, sempre em busca de uma conclusão que nunca vem. Inclusive, essa é uma diferença entre romance de formação de voz feminina, né? A Ferrante, ela não finaliza, não tem um fechamento feliz, um final em que a protagonista se encontre. Então, acho que isso é o que mais fica dessa desestabilização e dessa voz feminina. Parece aberto, né? Uma construção continua, né? As teias e os fios continuam, né? Uhum. Tá certo. Você gostaria de dar alguma dica, não sei, de algum outro livro além do da Ferrante que você acha legal ler junto com a obra dela? Olha, eu não tenho lido muita coisa de escritoras italianas, mas eu li um romance tô lendo um romance de formação, que é aquele do... Ai, menina, eu não sei pronunciar o nome dele, porque ele é norueguês, né? É aquele Karl Ove Knausgaard. O Nausgaard. Isso. E aí eu tô lendo esse livro dele e lembrando muito do romance de formação, né? E acho que é o que eu tô lendo, assim, a dica é o que eu tô lendo. Não sei se teria alguma coisa... O que é interessante, acho que foi recentemente retraduzido, é o A História da Elsa Morante, que é um livro de referência para Ferrante. Ela sempre fala dessa autora, né?
Os próprios livros da Natalia Ginzburg são muito interessantes também, tratam do período de guerra, de fascismo e do pós-guerra, então um pouco mais nessa chave histórica, né? Um pouco mais nessa chave também da intimidade. Isso, acho que é bem importante conhecer as autoras que tratam disso também. Tá certo. Muito obrigada, Mari, por sua participação. Agradeço também todo mundo que está aqui com a gente, o pessoal participando, leitores acho que gostam bastante. É muito legal também ter essa participação. Sim. Muito obrigada, Mari. Muito obrigada a você. E daqui a 15 dias a gente volta e aguardem, acompanhem qual será o próximo tema. Obrigada, pessoal. Obrigada, Mari. Até. Muito obrigada. Até. Tchau.